Olá, seja bem-vindo à nossa quinta e última aula sobre planejamento. Conseguiu fazer o planejamento com as dicas que eu dei nas outras aulas? Espero ter ajudado você. E hoje eu quero dar uma dica sobre como tornar esse seu planejamento eficaz, como ter êxito em tudo aquilo que você fez nas 4 aulas anteriores, ok? Bom, na primeira aula, quando eu mencionei os conceitos, né, o que é planejamento e para que planejar, eu cheguei a dizer que o planejamento ele não pode ser uma coisa negativa para te emperrar, para te condenar. E é justamente isso que vai fazer com que seu planejamento seja eficaz, que tenha êxito em tudo aquilo que você planejou. Porque o seu planejamento precisa ser flexível. É essa a dica de hoje e esse é o grande segredo. O planejamento ele precisa ter flexibilidade para que ele de fato alcance o êxito. Por quê? Porque ele não pode ser engessado, ele não pode te impedir de evoluir, ele não pode te condenar, né? Até mesmo quando você planeja e não consegue executar tudo que planejou, tem algo positivo aí. Você pode rever aquilo que não foi tão legal assim, adaptar, fazer melhor. Ok? Então, mesmo quando você não consegue executar tudo que planejou, tem sim um marco para seguir e planejar melhor, tá? Vamos ver então como fazer esses reajustes, como utilizar essa ferramenta para aprimorar o planejamento. Quando eu mencionei na segunda aula sobre a sondagem, eu falei de uma sondagem inicial. E aqui hoje a nossa ferramenta será a sondagem durante o processo. Então você fará avaliações progressivas, não para dizer se é inteligente ou não. As métricas que a avaliação nos diz, ela vai nos balizar para fazer as devidas alterações. Será que esse conteúdo aqui foi assimilado, foi trabalhado o suficiente? Poderia ser trabalhado mais? Já tá bom? Achei coisa legal que pode acrescentar? E outra coisa sobre a avaliação. Quando nós fazemos essa avaliação para checar como foi o aprendizado do aluno, nós não estamos checando apenas o desenvolvimento do aluno, a performance do aluno. Mas se eu fui a mediadora daquele processo, quando eu checo o processo, automaticamente eu estou checando também o meu desempenho. Será que eu mediei ali da melhor maneira possível, ofereci os melhores recursos, falei de uma forma que me fiz entender? Enfim, poderia ter trabalhado diferente, poderia ter falado de uma outra forma, poderia ter mostrado novos caminhos, entenderam? Então essa é a importância de se fazer essas avaliações progressivas, porque você vai checando se tudo aquilo que você planejou realmente ele é para você, se os dias, se o período que você deixou para determinado conteúdo foi de mais, foi de menos, foi exato, foi na medida boa. Isso tudo vai fazer com que você olhe para o seu planejamento, veja aquilo que já foi executado e aquilo que ainda precisa ser executado e faça as devidas alterações, ok? Por quê? Porque senão muita gente, depois de planejar, gastar tanto tempo, todas aquelas dicas das outras aulas, pensa assim, poxa, fiz um planejamento que ficou muito legal, ficou excelente esse meu plano, agora é impossível não dar certo. Só que aí, aquele plano não encaixa na sua realidade ou na realidade do seu filho. É por isso que muitas pessoas dizem assim, não adianta planejar porque eu não consigo fazer mesmo, não, o planejamento não é para mim, nunca dá certo. O segredo está em planejar e rever. A flexibilidade faz toda a diferença no seu planejamento. E isso faz com que a dica da aula número 4 seja tão importante assim. Quando você for planejar, não planeje todo o ano naquele planejamento mais específico. É bom que você tenha, né, da aula número 3, quando eu mencionei a importância de se ter um plano
mais amplo, para que você tenha noção de tudo que você precisa ou pretende fazer. E aí depois você vem fazendo as especificações de cada tópico contido ali naquele plano maior. Isso vai te dar uma noção quando você precisar refazer, rever o seu plano, você ter um norte, o que eu já fiz, o que eu ainda tenho que fazer. Porque se ao mudar o plano no meio do caminho, precisar fazer alguma alteração e você se perder completamente, pensar assim, poxa, e agora eu já não sei mais o que fazer, ou você se empolga tanto com aquilo de novo que você está trazendo, que aí você acaba passando despercebido de todas as outras coisas que você também precisava trabalhar. Então esses marcos vão balizar toda essa alteração do seu plano. Não é que você vai jogar seu plano fora e fazer do zero, não. Você vai alterar e acrescentar ou tirar de acordo com a necessidade, de acordo com a evolução do estudo. Porque se tem uma coisa que eu acho sensacional na educação, é esse movimento contínuo. A gente aprende com as crianças ao mesmo tempo que as crianças estão aprendendo. Nada mais gostoso do que uma criança te dizer como ela aprende, te ensinar a ensinar, né? A todo tempo nós aprendemos e é muito legal, muito gratificante para ambas as partes quando esse movimento acontece, quando você consegue entender ali, opa, que legal, que bacana. Um exemplo, no período da independência, né, no 7 de setembro, eu fui trabalhar essas atividades de independência com o Pedro e fui conter uma historinha assim bem floreada, né, já na época em que existia reis e cavaleiros. Havia um reino chamado Portugal e aí fui contando uma historinha para ele. E ele achou o máximo. Ele, mãe, então a gente fala português por causa de Portugal? Eu falei, isso mesmo, meu filho. Ele, mãe, então o inglês é por causa da Inglaterra? Eu falei, exatamente. Ele, mãe, então me conta a história também da Inglaterra? Eu, claro, meu filho, vamos sim, vamos aprender sobre a história da Inglaterra. E se eu tivesse amarrada e engessada no meu planejamento, eu teria dito assim, meu filho, podemos ano que vem aprender sobre a história da Inglaterra, que aí eu ponho no próximo planejamento. Entenderam? Você vai perder o tempo, você vai perder esse time tão legal da curiosidade. Quando eles estão curiosos por aprender alguma coisa, esse aprendizado é excepcional, porque eles dão tudo, eles vão de cabeça. E é gostoso, é prazeroso para quem aprende, é prazeroso para quem ensina. Isso faz com que essas histórias assim que a gente lembra depois de quando era criança se tornem tão especiais e até inesquecíveis. Por quê? Porque marca a gente, marca de uma forma que não esquece mais, porque foi algo produzido ali em conjunto, partiu dele, foi algo que ele construiu, não algo que ele decorou. Entenderam a diferença e o porquê? Essa importância tão grande de ter uma flexibilidade no planejamento. O planejamento precisa ser algo que acompanhe a evolução e não que trave essa evolução. O planejamento precisa ser o seu norte. Eu costumo dizer que o planejamento é o meu farol. Sempre que eu estou na dúvida, me sentindo um pouco perdida, não dei conta de fazer isso, meu Deus, isso aqui não foi executado, o que eu faço agora? Eu olho para o meu planejamento e vejo o que eu dei conta de fazer, o que eu ainda preciso fazer, reajusto, corrijo o prumo da rota e sigo em frente, ok? Que o planejamento seja assim para vocês também, que você possa utilizar este planejamento sempre como um marco, como um farol, que todas as vezes ao olhar para ele você vai saber qual é o caminho, qual é a direção que você está seguindo. Porque depois de uma noite muito turbulenta, onde o barco deu várias voltas, você precisa saber qual é a direção. Não é mais importante estar em movimento. O mais importante é saber em qual direção está se movimentando. Porque às vezes é até melhor que você pare e perceba qual é a rota necessária do que você andar e depois de distâncias percorridas perceber que estava andando no rumo errado. Olha o tanto que agora você vai ter que voltar para corrigir a sua rota
e reiniciar. Então, às vezes, essas pausas para recalcular, para rever, para checar os objetivos se estão realmente alinhados com aquilo que ocasionalmente ali mudou ou apareceu algo novo, e aí você reajusta. E isso vai fazer com que o estudo do seu filho seja sempre interessante e seja sempre no caminho certo, ok? Espero que essa dica valiosa de hoje faça com que o seu planejamento tenha um êxito excepcional, tá bom? E para finalizar esse tempinho que a gente passou junto e essas dicas, né, que eu dei para vocês, eu espero que vocês curtam bastante, né, esse tempo de planejar e de checar o planejamento, para que isso vire hábito, para que isso seja natural. Porque no início é um pouco tenso, é cheio de novidades, mas depois as coisas começam a fazer mais sentido e aí você percebe a importância dessa sondagem, a inicial, a importância dessas sondagens que são feitas ao longo do processo. E aí o mais legal e o mais gostoso é quando você checa o aprendizado da criança. Não há aprendizado melhor ou mais gostoso de se vivenciar é quando a própria criança se supera. E eles também gostam de ver isso. Dá aquela sensação de, poxa, eu dou conta, eu consigo. E quando os nossos filhos se sentem seguros para usar, para aprender nesse ambiente tão reconfortante da família, tão seguro, né? Eles são mais sagazes, se entregam mais, porque eles não têm medo de errar, porque eles sabem que se errar, eles têm com quem contar, ok? Que o estudo do seu filho seja algo maravilhoso, seja um caminho cheio de alegrias, cheio de conquistas, tanto para você quanto para ele. Um grande abraço e sucesso!